É um prazer estar participando de mais um debate aqui da Matchmaking Brasil. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer aí os apoiadores que fazem parte aí deste debate do dia de hoje. A ABRIG é um deles, a BNT, a Associação Comercial do Distrito Federal, o Conselho da Mulher Empresária do Distrito Federal, a Dumani, FENERE, o Instituto Agenda Urbana Brasil, também o IBREI, o PNBE, a revista FENERE e a Estrategos. Eu realmente fico muito feliz em ter todos esses apoiadores, demonstra o quanto que é importante o tema. E também quando a gente começa a avaliar também as pessoas que confirmaram a presença, então se destaca aí alguns nomes, tanto do setor privado como também do governo, então realmente demonstra aí a importância da temática. Então, para começar, eu vou fazer uma apresentação que eu acho que é importante para poder nivelar as informações também. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, um instante. Espera um momento. É claro que a gente acaba tendo aqui algumas dificuldades com a internet, então deixa eu fazer aqui alguns pequenos ajustes para resolver a dificuldade. Deixa eu ver aqui. Então vamos lá, acho que agora vai dar certo. Então, acho que já está aparecendo aqui a minha tela, né? Então, vou fazer uma brevíssima apresentação sobre a matchmaking também. Eu acho que é importante para nivelar a informação de quem somos nós, o que estamos fazendo. A Matchmaking Brasil é uma empresa que tem trabalhado com temáticas ligadas a relações institucionais, governamentais e internacionais. Eu me chamo Bernard Smith, sou diretor da Matchmaking Brasil, também sou professor no IBMEC e tenho feito aí uma série de atividades, tanto do Brasil como fora do país, com temáticas ligadas aí a essas três temáticas bases, relações institucionais, governamentais e internacionais. A Matchmaking Brasil tem aí um time de 6 colegas, me incluindo. Então, a Isis Carvalho tem um foco mais focado na área de comércio exterior. A Mariana Calado, ela é advogada, então, consequentemente, trabalha mais as sistemáticas ligadas às questões jurídicas, às dores de cabeça de uma empresa, por exemplo. O Vitor tem um perfil mais de pesquisador, então, realmente é uma pessoa fantástica. O Vitor está em São Paulo. Realmente é um braço novo por lá, ele se mudou recentemente, antes ele estava em Belém. O Nicolas, ele é do Rio de Janeiro, ele tem esse foco maior nessa área de relações institucionais e governamentais. Deixo para ele depois se apresentar para ele mesmo próximo. E o Pedro, ele tem trabalhado mais aí com novos projetos, novas oportunidades, novas questões. Então, realmente, é uma frente bastante nova que temos trabalhado aí, algumas temáticas que eu vou comentar um pouquinho aí aqui pela frente. Então, como já comentei, a Matchmaking Brasil tem focado aí nessa parte de relações institucionais, governamentais e internacionais. Então, desde a parte de promoção comercial internacional, tendo esse lado internacional muito forte nosso, né? Mas também discutindo políticas públicas ambientais e também do agro e outras temáticas assim relevantes, e também mentorias para startups, pequenas e médias empresas que têm aí atuado com temáticas específicas no nosso dia a dia. A Matchmaking Brasil tem realmente realizado aí uma série de atividades fora do Brasil. Então, fico muito feliz de poder dizer que já tivemos atividades em todos os continentes. Ano passado que fizemos 15 missões internacionais, bastante coisa, e isso engloba também atividades de consultoria, atividades em universidades internacionais, como na Sorbonne, por exemplo, que estivemos recentemente, Kenyatta University e outras temáticas também, feiras comerciais e outras coisas. Então, fevereiro foi um mês com muito trabalho, estivemos em Portugal com a comitiva do Jovem Exportador. Foi uma agenda que nós fizemos envolvendo entidades privadas e governamentais.
e também tivemos a oportunidade de organizar duas comitivas do governo de Bangladesh que foram para a Europa para reuniões com os governos desses países que foram visitados, a Suíça, França e Espanha, e também cursos que foram realizados nesses países também. Então, realmente foi bastante interessante. E também tive a oportunidade de acompanhar uma comitiva que foi para a Gulf Foods e para a Arábia Saudita, que foi organizada pela SNA. Justamente essa temática do agro que para a gente é muito forte, e isso foi super interessante. Aí veio Corona, né? Chegou março, Corona para todo mundo, e aí eu acho que temos alguém que está com o áudio ligado, se puderem, por favor, desligar. Então, março teve aí bastantes atividades específicas também, a mesas redondas, foi quando a gente começou a realizar uma série de atividades, não somente com a Brig, mas também em outras entidades, FENERE, por exemplo, com o pessoal também ligados aí ao PNBE, temáticas ligadas ao jovem exportador, então uma série de atividades, acho que todo mundo migrou para esse modelo digital, né? E já deixo o convite, amanhã tem mais um evento, acho que vai ser bastante interessante, que nós estamos apoiando, é um evento do PNBE, que vai discutir também a questão de relações governamentais, a gestão dos prefeitos, né? Então realmente vai ser super interessante, e isso vai ser transmitido ao vivo para o canal do YouTube da Matchmaking, então é só acessar lá que vocês vão conseguir assistir. E aí não é só de missões internacionais e de webinars que a gente vive, né? Então, surgiram aí algumas outras oportunidades. Então, vai ser feito aí o lançamento no dia 6, agora, do Instituto Agenda Urbana Brasil, que nós estamos envolvidos. Então, tem aí uma pegada muito forte nessa parte de ambiental, né? Temáticas ligadas às temáticas do dia a dia de uma cidade. E, claro, também temos outra pegada, que é a questão de meio ambiente na veia, como eu costumo brincar, né? Então, está nascendo aí um crowdfunding, utilizando tecnologia blockchain para fazer aí o financiamento de pequenos projetos, né, aqueles projetos lá na ponta, justamente para viabilizar oportunidades específicas de pequenos projetinhos que estão querendo serem trabalhados, né, desenvolvidos, né? Então, isso é uma oportunidade super interessante para aquelas entidades, inclusive, que querem ter aí um lado mais verde, né? Então, isso acaba ampliando aí algumas oportunidades bem interessantes. E mês que vem temos aí o Anuário Origem, a Matchmaking Brasil, da mesma forma como a Brig, Realgov e outras instituições, nós somos patrocinadores, então estamos aí muito felizes com isso, porque realmente é um evento fantástico e eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que amplia aí algumas oportunidades específicas e discutir que relações institucionais e governamentais é um pouco mais amplo do que Congresso, né? Tem aí várias outras temáticas que também são bastante interessantes, envolvendo aí sociedade civil, envolvendo aí setor privado também e, consequentemente, outras temáticas. E aí, 2021, né, batendo aqui a porta, então nós estamos organizando uma comitiva que está indo para Dubai, não vou entrar em detalhes quanto a isso, mas é um projeto extremamente interessante, é um projeto gamificado, onde existe aí subsídios para poder trabalhar os interesses específicos dos pequenos e médios empresários. E também estamos abrindo as portas em Berlim, então isso aí também está como meta para o ano que vem. Então, acho que só de matchmaking é bastante interessante, muita coisa, mas o objetivo aqui hoje não é esse. O objetivo hoje aqui é falar sobre o hobby, né? Então, é uma temática super interessante. Então, eu gostaria de muitíssimo agradecer não somente os apoios institucionais que nós tivemos, mas também todos aqueles debatedores que estão aqui fazendo parte, a Carolina Venuto, o Jorge, o Mário William, Esper, o Miguel, o Nicolas e também, claro, o Paulo Kramer, que vai ser o nosso moderador. E aí, quando a gente discute lobby, né, nossa lobby é uma temática assim tão ampla, né, tão pejorativa muitas vezes, né, e aí a gente se pergunta, né, o que está acontecendo talvez em outros países, né? Então esse lado internacional está sempre aflorado na gente, então a gente está sempre perguntando, e aí, quais são as outras características, né, dos outros mercados, né? Então esse é o objetivo do evento de hoje, falar um pouquinho do que está acontecendo no mundo. E eu começo falando sobre o Chile. Eu, pessoalmente, eu estive no Chile há uns 2 anos atrás com uma comitiva também do governo de Bangladesh, onde estive fazendo aí algumas atividades por lá, envolvendo o governo do chileno.
E a minha experiência na prática da Lei 20.730 foi um tanto como burocrática, a minha sensação. Claro que eu fui como usuário, não fui como uma pessoa que está lá no dia a dia no Chile, mas não foi uma coisa muito prática. Eu explico. No meu caso específico, quando eu fui para o Chile, eu estava organizando a comitiva que estaria indo em viagem, tinha que marcar algumas reuniões específicas com entidades governamentais, e isso não foi muito prático, porque sempre que eu tinha que fazer a solicitação através de uma plataforma e a pessoa não podia responder ou não podia participar daquela reunião, eu tinha que começar o processo todo novamente. Então, acabou ficando muito lento o processo de confirmação de uma reunião. Não bastava substituir uma pessoa por outra, todo esse processo tinha que começar do zero novamente. Então, isso realmente me levantou um alerta, né? Da burocracia que às vezes pode acabar acontecendo. Então, como é que a gente quer para o Brasil, né? Então, eu acho que quando a gente começa a olhar os exemplos de outros países, então é extremamente importante de avaliar também quais são as nossas características como população, porque os hábitos, a cultura brasileira é diferente de outros países. Então, consequentemente, existe, claro, também uma necessidade de adaptar à realidade, né? O Brasil é o Brasil e ponto final. Então, não adianta fazer tudo idêntico a de outros países, né? O que serve para o Brasil, né? Então, acho que essa é a pergunta central, com base aí nos exemplos e características do que existe em outros mercados, né? Então, o meu objetivo aqui com essa fala inicial é um pouco de provocação mesmo, falar um pouquinho da matchmaking, porque hoje realmente eu não quero ser a estrela do evento. O outro dia, na sexta-feira passada, na minha aula que eu dei lá no IBMEC, falei a aula inteira sobre lobby e advocacy, então eu acho que já basta. Claro que aqui temos outras pessoas também que não fazem parte do curso, né? Mas eu acho que da minha parte também é sempre interessante escutar. Então eu gosto também de escutar o que os outros também têm para falar, e a experiência dos outros é fabulosa. Então, eu gostaria de inicialmente passar a bola para o Paulo. O Paulo vai ser o moderador do evento de hoje. Então, Paulo, é um prazer ter aqui você participando. Eu acho que a sua experiência é fantástica. Eu acho que eu estaria sendo ruim falando de uma forma muito sintética as minhas palavras, então eu deixo para você próprio se apresentar. Eu acho que talvez seja mais oportuno, e aí em sequência a gente pode continuar com a apresentação do Nicolas, por favor. Pode ser? Podemos fazer assim, Paulo? Pode sim. Bom, eu queria agradecer inicialmente a Matchmaking Brasil, né, na pessoa do Bernard Smith, que é o seu CEO, e também do Nicolas, colaborador da Matchmaking Brasil, que fez o primeiro contato comigo. O Nicolas tem uma particularidade, ele estuda na mesma alma mater minha, que é o IFIX da UFRJ. Eu também me formei por lá em Ciências Sociais há muito, muito tempo. Mas eu tenho uma atividade acadêmica de mais de 30 anos, né, como professor primeiro da Universidade Federal Fluminense em Niterói, depois me mudei para Brasília, aqui na UNB, Universidade de Brasília, e quando vim para cá, eu comecei a prestar muita atenção nessa coisa de Brasília ser um laboratório vivo, não é? Um privilégio para a ciência política, né? Já que nós estamos a poucos metros do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, né? E daí nasceu o meu interesse também por estudar mais detidamente a questão do lobby, a questão da representação de interesses, e cheguei a ganhar uma bolsa da Ford Foundation entre 89 e 90 para fazer pesquisas aqui e em Washington, né, acerca do assunto, para ver o que o Brasil tinha a aprender com o lobby de comércio exterior de países emergentes, né? Na época, o acrônimo era NICS, Newly Industrializing Countries, né? E aí entrava a Coreia, entrava o Taiwan, Hong Kong, Singapura, etc., né? E desde então eu sempre como eu disse, sempre procurei me atualizar, me acompanhar, escrevi bastante sobre o assunto, publiquei bastante sobre o assunto, não é? Porque eu considero que uma democracia
sem um lobby funcionando adequadamente, é uma democracia incompleta, é uma democracia imperfeita. Afinal de contas, o cidadão ele tem muito mais coisas para ele se manifestar do que aquilo que dá para ele fazer de 4 em 4 anos em cada eleição. Então, esse contato permanente, não é, com o poder, sobretudo num país em que o governo intervém, né, em tantas coisas, em que muita coisa é constitucionalizada, etc., isso tudo é muito importante, né? Eu costumo dizer que o papel do lobista não é de um suplicante, tá certo? Uma pessoa que fica, às vezes, até incomodamente ali na sala de espera das autoridades, pedindo, pelo amor de Deus, para falar com elas. Não. O papel do profissional de relações governamentais é de ser um interlocutor, tá certo? E um transportador de insumos de conhecimento, de informação, de inteligência, muito importante, porque ele ajuda o tomador de decisões, seja o burocrata, seja o parlamentar, né, a errar menos quando ele traz o seu background, a sua bagagem, né, o seu conhecimento e a sua experiência, para que aquela norma ou aquela lei, ou mesmo aquela emenda constitucional, não caiam no vazio das leis que não pegam, né, como nós dizemos aqui no Brasil, né. De uns anos para cá, né, sobretudo a partir dessas investigações sistemáticas, né, feitas sobre corrupção no Brasil, a questão da relação entre o poder público e o poder privado assumiu uma importância e uma visibilidade muito grandes, tá certo? E, paralelamente a isso, um outro acontecimento, um outro processo auspicioso é o surgimento de uma nova geração de profissionais, tá? Pessoas jovens que, saindo de cursos tão diversos quanto engenharia, ciência política, direito, não é? Viram nas relações governamentais uma oportunidade de profissionalização, uma oportunidade de ingresso no mercado de trabalho muito desafiador, não é? E eu acho que a convergência, né, dessas duas tendências aí, as investigações acerca de práticas inadequadas, né, antiéticas, antitransparência, né, e o surgimento dessa nova geração de profissionais, que me impressiona muito pelo preparo e pelo interesse, pela competência, né, com que lidou esse assunto, tudo isso nos fez chegar onde nós estamos aqui, exatamente neste momento, discutindo estas questões. Eu fico muito feliz de poder compartilhar esse espaço aqui com vocês e com os nossos apresentadores. Em primeiro lugar, vai falar o Nicolas Moreno, não é? Meu colega de alma mater lá da UFRJ, né, do IFIX. Ele vai falar sobre a experiência da União Europeia, a regulamentação do lobby. Depois nós teremos em seguida o Jorge Barros, né, que vamos ter oportunidade de ouvi-lo sobre a sua tese de PhD acerca do lobby no Brasil e nos Estados Unidos, não é? O Jorge, que é CEO do Instituto Smart City Business America, presidente da Fidúcia Domum, Reengenharia Organizacional, e professor da Fundação Getúlio Vargas. Também teremos aqui o meu amigo Mário William Esper, né, que é diretor de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Cimento Portland, secretário-geral do Comitê Setorial Mercosul de Normalização. Ele desempenhou várias funções na ABNT, como presidente e outras funções ligadas à qualidade e à normalização, e também é membro do grupo FI, Fundo de Investimento do FGTS, e do Conselho Superior de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI. Um outro amigo meu que está presente é o Miguel Jerônimo, que eu costumo chamar de meu ninja regimental, não é? É o diretor adjunto e chefe da assessoria técnica da Diretoria Legislativa da Câmara dos Deputados, é advogado, economista, professor
de processo legislativo da Fundação Getúlio Vargas, do IBMEC e também do programa Abrigue-IEL, Instituto Evaldo Lodge, tendo já 5 livros publicados sobre o assunto, processo legislativo. Ele também é colunista da Revista Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais da Abrigue. E, por último, mas não em último, teremos a minha amiga Carol Venuto, a Carolina Venuto, que é a atual presidente da Abrigue, ela que já tinha atuado no âmbito da associação anteriormente nos comitês jovens de capacitação, o comitê das mulheres. Ela também ela é advogada, membro da Comissão de Assuntos Legislativos do ABDF e fundadora da consultoria Ética e Inteligência Política, de Relações Institucionais e Governamentais. Bom, feitas essas apresentações, antes de passar a palavra ao Nicolas, eu gostaria de lembrar que nós teremos e procuraremos, não é, na medida do possível, nos ater a 10 minutos de exposição para cada um, tá bom? Era isso, então eu passo a palavra ao Nicolas Moreno. Obrigado, Paulo. Uma ótima tarde a todos. É um grande prazer estar compartilhando essa mesa de debate com vocês. Vou pedir só isso para o Bernard compartilhar a apresentação para fazer a exposição de umas análises que eu fiz sobre a OCDE. Bem, meu nome é Nicolas, todos estão vendo a apresentação sobre minha trajetória. Bem, como é o lobby na União Europeia? Eu fiz uma presente análise para retratar as diferenças entre os Estados-membros da União Europeia e como cada país lida com o lobby. Essa análise é dividida entre o registro de lobista, que são em laranja está o não regulamentado, em verde está o obrigatório e em azul está o voluntário. Legislação sobre o lobby, que também tem sobre legislação não regulamentado e regulamentação suave, e o Código de Conduta para os lobistas, que é autorregulamentação e legislação e não regulamentado. Atualmente na União Europeia, há 7 países membros, como a França, Irlanda, Lituânia, Áustria, Polônia, Eslovênia e Reino Unido, que têm uma legislação sobre atividade de lobby, bem como o registro obrigatório de lobistas. Os países que não têm legislação própria, todavia, há algum tipo de registro de lobista ou código de conduta para atuação na defesa de interesse junto aos tomadores de decisão, né? E que é o caso da Romênia, Itália, Croácia, Espanha, Países Baixos, República Tcheca, Letônia e Finlândia. Há cerca de 8 países nessa pesquisa que eu fiz que não tem nenhum tipo de norma para atuação dos lobistas, que são Portugal, Grécia, Bulgária, Hungria, Eslovênia, Bélgica, Estônia e Dinamarca e Suécia. Na União Europeia, o registro de lobista ele é voluntário e é um código de conduta para a atuação dos lobistas. O Parlamento Europeu e a Comissão Europeia são os órgãos responsáveis pela fiscalização e a Comissão Europeia pode suspender ou até punir caso haja alguma falha grave na atuação dessa atividade. Pode passar, Bernardo? Bem, o Parlamento Europeu, que são os órgãos responsáveis pela fiscalização. Na União Europeia, o registro, como eu mencionei, é voluntário. Em 2011, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia criaram um cadastro para dar mais transparência. Há cerca de 6 mil pessoas inscritas, que são entre escritórios, representantes de entidades setoriais, organizações da sociedade civil, grupos acadêmicos de reflexão e até representantes de comunidades religiosas. Pode passar, Bernardo. Bem, eu dei uma entrada ontem no site e no registro de transparência havia 11.965 organizações registradas e eu peguei um gráfico de pizza para a gente tentar entender como é que é essa representação no Parlamento Europeu. 52% são de associações sindicais, empresariais, profissionais, seguido de 26% de organizações não governamentais, 9% de consultores profissionais, escritórios de advogados e consultores independentes, 5% de organizações representativas de autoridades locais, regionais e municipais, outras organizações públicas ou mistas. E 1% representado como organizações representativas da igreja e comunidade religiosa e 7% como grupo de reflexão
Bem, enquanto no Brasil o lobby ainda sofre alguma imagem negativa nessa análise que eu fiz, na União Europeia isso é como se fosse uma profissão como qualquer outra. Se compararmos com o registro de lobby da União Europeia com dos Estados Unidos e Canadá, que nos Estados Unidos tem uma tradição e uma lei aprovada em 1946 e no Canadá em 1989, é relativamente nova na União Europeia. Bem, nesse registro de transparência, 62% e 62,86% são consultorias profissionais, 27,50% consultores autônomos e 9,64% são escritórios de advocacia. 40,68% são relacionados a comércio de mercado e associações de negócio, 39,8% são companhias e grupos, 15,12% são uniões de comerciais e associações profissionais, 5,12% são outras organizações. Ela também é dividida como as think tanks e instituições acadêmicas e de pesquisa, que representa 63,73%, e as instituições acadêmicas são 36,27%. 48% das entidades públicas ou mistas criadas junto aos propósitos de agir no interesse sobre o interesse público, que domina, mas nessa divisão do registro de transparência, 19% de estruturas regionais, 17% outras autoridades públicas subnacionais e 16% de associações transnacionais ligadas a regionais ou outras autoridades subnacionais. Bem, eu achei muito interessante esse gráfico porque ele mostra, desde o início do registro, que foi em 2012, que há uma crescente número de registro das associações, enfim, quem defende interesse no Parlamento Europeu. O número total ele chega a quase 12 mil inscritos, mas não dá para saber se já atingiu seu auge ou tem alguma margem que vai crescer para o próximo ano. Eu achei bem interessante esse gráfico, que mostra uma Isso evolução. independe de país, não é isso, Nicolas? Isso somatório de todos os países que compõem o Parlamento Europeu. Então, eu não consegui ver no relatório anual de 2019 se tinha uma divisão por representação de cada país, quanto era a porcentagem de cada país. Bem, e eu identifiquei também no relatório há outras partes que são interessantes, mas eu destaquei essas para não ficar muito grande o slide, que mostra no Parlamento Europeu quais são as vantagens aos quem é registrado. Então, o acesso ao longo prazo, são as instalações que pode ser concedidas para representantes de organizações registradas, após validação do seu serviço de segurança, a validação e o procedimento de renovação, todos ocorrem online e geralmente são processados dentro de 3 dias. Ser elegível como orador em audiências públicas, então realizados por comissões parlamentares, as organizações de representantes de interesse devem estar registradas e somente as organizações registradas podem apoiar ou participar de atividades de grupo do parlamento ou agrupamentos não oficiais. E na Comissão Europeia, as vantagens são reuniões com os membros da comissão e membros dos gabinetes e diretores gerais. Os representantes de interesse eles devem ser registrados para participar dessas reuniões e consultas públicas. Organizações registradas podem optar por ser automaticamente notificadas sobre consultas ou roteiros em suas áreas de interesse ou contribuições feitas para consultas públicas, então integradas ao seu perfil registrado. Bem, como eu tiro conclusão dessa presente análise, o registro de transparência avançou em trazer uma publicidade de quem está defendendo o interesse de quem, aumentando a confiabilidade dos cidadãos no sistema político. Há quase 12 mil registrados que podem ser facilmente acessados por qualquer cidadão, tanto
na União Europeia ou de outros países. E, Nicolas, como eu tinha mencionado, não mais um sabemos se é minuto. uma... Tá ok. Desculpe, Não mais um sabemos minuto. se é uma... Não sabemos se é uma estabilidade, se atingiu o seu auge de registros. A Secretaria Mista, que é responsável pelos dados, atuando como guardião do Código de Conduta de Transparência, analisou todos os alarmes e reclamações recebidas no terceiro ano de 2019 e, ao mesmo tempo, conduziu várias investigações de iniciativa privada. Há um debate e estudos para que o acordo sobre o registro de transparência seja obrigatório e o Parlamento Europeu e o Conselho de Comissão Europeia continuarem as negociações dentro da União Europeia para tornar isso obrigatório no registro para toda a União Europeia. Bem, essa foi a minha presente exposição, espero que contribua muito para o nosso debate e encerro por aqui. Disciplinadamente, você conseguiu se ater aos seus 10 minutos. Parabéns, muito obrigado. É a primeira vez. Tá certo. Bom, e na sequência, nós teremos o Jorge Barros falando sobre o lobby e a sua regulamentação nos Estados Unidos. Eu só queria antes aqui lembrar, né, que essa normativa da ABNT/ABRIG, né, a prática recomendada 1001 de 2020, adotada recentemente, com sugestões, né, sobre transparência e ética nas relações entre público e privado, ela responde a uma ansiedade muito grande da comunidade profissional de relações institucionais e governamentais, na medida em que, apesar de nós termos iniciativas que datam algumas até da década de 80 do século passado, né, os projetos do senador Marco Maciel, em 84, depois 89, e vários outros, até chegar nesse 1202 de 2007, que está pronto para a pauta na Câmara, isso aí nunca se resolveu, isso daí nunca virou lei, né? E aí, então, a ABRIG e a ABNT juntaram forças e, ouvindo, né, quer dizer, captando insumos das experiências da OCDE, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da Transparência Internacional, da União Europeia, experiências norte-americanas também, produziram, e também consultas públicas, né, sobre essa normativa, produziram, então, essa prática recomendada 1001 de 2020, tá bom? Depois eu vou até, quando chegar a vez do Miguel Giovanni, perguntar para ele por que a regulamentação do lobby ela demora tanto e devagar, quase parando no Congresso Nacional. Mas agora nós vamos ouvir o Jorge Barros. Jorge, por favor, 10 minutos. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero saudar os meus colegas aí do painel, colegas de debate, a todos eles. Agradecer a Matchmaking por essa oportunidade, mais uma vez estar aqui trocando ideia com vocês, compartilhando um pouco do conhecimento. E eu estendo, através do CEO da Matchmaking, o Bernard Smith, o meu cumprimento a todos os que compõem a Matchmaking. Muito bem. Vamos, então, começar a falar sobre... Bernard, ainda não. Ainda não. Pode deixar minha tela, daqui a pouco a gente produz a gente mostra essa tabela, tá? Vamos antes fazer algumas considerações antes de ver essa tabela. Tema extremamente controverso. No mundo inteiro tem diversos aspectos culturais que influenciam sobremaneira não somente a forma como o lobby é praticado, mas também com reflexos em como o lobby é institucionalmente visto pelas autoridades, pela comunidade e assim por diante. O lobby, acho que é melhor desligar o telefone celular, né? Para não correr o risco.
de termos mais interrupções. Muito bem. O lobby é a ponte, né, de comunicação que aproxima e faz convergirem, né, os interesses do setor privado e do setor governamental. A missão principal do setor privado é fornecer bens e serviços, produzir soluções de valor para a sociedade, enquanto instituições governamentais existem para representar, fazer cumprir demandas da população, monitorar, legislar no cotidiano, ordenar e promover as ações econômicas e sociais. O bem-estar e os interesses de empresas privadas, éticas e socialmente responsáveis não deveriam, de forma alguma, entrar em conflito com os interesses das instituições governamentais. Muito pelo contrário, antes disso, elas deveriam convergir, porque esses interesses, tanto da iniciativa privada quanto da iniciativa governamental, quando pautados pela ética e pela transparência, eles, de fato, são convergentes e complementares. Ademais, é um direito legítimo de qualquer cidadão, e isso está previsto na Constituição brasileira, unir-se em torno de grupamentos representativos para dar densidade e também poder de persuasão às suas aspirações e projetos civis. Por outro lado, o setor governamental também é nascedouro e ambiente de criação de propostas que objetivam ações de mudanças, de inovação ou de melhoria de serviços que são prestados à população. Isso seja em qualquer área, né? Tanto na área da saúde, da mobilidade, do meio ambiente, da conectividade digital, não importa em que área nós estamos falando. O setor governamental ele também é autor dessas iniciativas que afetam sobremaneira a vida dos cidadãos, né? E provoca mudanças qualitativas desejáveis e, às vezes, indesejáveis. Dessa forma, qualquer proposta em tramitação pelo Legislativo deveria ser, por princípio, democrático, alvo de análise criteriosa de aceitação de todos os segmentos, eu repito, de todos os segmentos sociais passíveis de serem afetados, para, assim, serem submetidos ao conhecimento e à aprovação pública antes de serem sancionados como lei. O lobby dos grupos representativos exerce, nesses casos, um papel contributivo fundamental, de muita relevância para esse equilíbrio, né, necessário dos interesses distintos ou convergentes dos grupos sociais. Vamos dar uma olhada agora, Berna, na nossa tabela. Essa tabela é parte de um estudo de pesquisa científica que compõe a minha tese de doutorado. Já estamos lá? Beleza, muito obrigado. Bom, vamos dar uma olhada, então, nessa tabela. Do lado esquerdo, a gente tem aí alguns critérios, né? Alguns aspectos da atividade do lobby colocados numa perspectiva comparativa entre Brasil e Estados Unidos. Isso não é, obviamente, a minha opinião, isso é fruto de uma pesquisa que foi feita entre associações de lobistas aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos também, e de uma pesquisa ampla feita entre parlamentares brasileiros e americanos. Esse é fruto de uma pesquisa, uma amostragem estatística representativa e, portanto, que faz parte da minha tese de doutorado. Então, vemos aí, a capacitação e formação do lobista no Brasil é alta, enquanto nos Estados Unidos não é tanto.
foi uma das coisas que, no primeiro momento, me chamou bastante atenção. Ou seja, muita gente que sai do Brasil para fazer curso de especialização em relações governamentais lá nos Estados Unidos, quando, na verdade, aqui no Brasil, os nossos cursos, aparentemente, são de muito maior qualidade do que no próprio Estados Unidos. Os nossos lobistas, eles se submetem a uma formação, um processo de capacitação e formação acadêmica mesmo, né? Muito mais intenso do que nos Estados Unidos. Bom, a formalização da profissão do lobista existe no Brasil, existe também nos Estados Unidos, só que nos Estados Unidos ela é mais bem, digamos assim, escrita ou mais rígida. A regulamentação da atividade do lobby, por outro lado, a gente sabe que ainda está em andamento aqui no Brasil, enquanto nos Estados Unidos ela é não somente regulada, mas é excessivamente regulada, né? Eu vou parar um pouco a análise da tabela aqui, não precisa tirar a tabela daí, mas dizer o seguinte: um dos motivos pelos quais aquele gráfico que o Nicolas mostrou agora há pouco, da quantidade de inscritos como lobistas, né, das pessoas que se registram como lobistas na Europa, está crescendo em ascensão e nos Estados Unidos está diminuindo, é justamente porque as leis, a regulação da atividade do lobby nos Estados Unidos hoje é considerada tão leonina, tão rígida, que muitos profissionais estão simplesmente saindo da profissão ou, pior que isso, estão se registrando com outros tipos de profissão e exercendo a atividade de lobista, né? Minuto. 1 minuto? Ok. Desculpe, 1 minuto. Bom, mas vamos passar para frente e dizer o seguinte: a formalização da profissão do lobista e a regulamentação da atividade do lobby dentro de um ambiente institucional democrático são determinantes para o processo da evolução da democracia. Isso, para mim e para a pesquisa que eu fiz, não restam dúvidas, tá? De fato, há um aprimoramento da convergência de interesses entre o setor privado e o setor governamental, na medida em que o lobby se fortalece. Entretanto, diante do que a sociedade brasileira observa hoje em termos de flagrante falta de ética, de falta de postura, de desvios de conduta, em muitas cortes do nosso sistema judiciário, eu acredito que nem com 1 milhão de leis e de regulamentações nós conseguiremos evitar os delitos que destroem e vêm destruindo a nação brasileira. Eu concluo dizendo que sou favorável à regulamentação de todas as atividades profissionais, inclusive da atividade lobista, do profissional de relações institucionais e governamentais. Mas acredito que, apesar de necessária e válida, diante da falta de qualidade do que se pratica hoje nas instituições jurídicas do Brasil, a utilidade e a eficácia dessa regulamentação são circunstancialmente bastante questionáveis. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Jorge. E eu gostaria de dizer que, num artigo que eu publiquei na revista Interesse Nacional, em 2016, eu encontrei exatamente esse dado ao qual você acabou de se referir, né? Quer dizer, um crescimento da subnotificação, quer dizer, na verdade, uma diminuição do número de lobistas que se registravam enquanto tal lá no Congresso americano. Quer dizer, o grosso da regulamentação ali passa pelo Congresso americano, porque pela característica do sistema político, né? O Congresso americano é realmente a pedra angular do sistema político dos Estados Unidos. E eu acho que você acabou de colocar uma questão também muito importante, que não adianta a gente tentar, por mais bem intencionado que a gente seja, por mais genial que a gente seja, não adianta tentar resolver no papel
questões que têm raízes históricas e culturais até mais profundas, né? Talvez a gente precisasse antes fazer uma reflexão sincera, não é, sobre as raízes do problema e encaminhar as soluções necessárias. Eu, na sequência, eu quero passar para o meu amigo, o Miguel Jerônimo, né, meu ninja regimental, e renovar aqui a provocação que eu já tinha feito no início aqui do nosso encontro. Por que é que o Congresso Nacional leva tanto tempo para não regulamentar o lobby? Vamos lá. Boa tarde a todos. Boa tarde, Bernard Smith, em nome de quem eu cumprimento todos os participantes e também os que estão, não como palestrantes, mas estão participando aí dessa rede. Obrigado pelo convite, Bernard, para esse debate tão proveitoso, que tem como tema a necessidade de regulamentar o lobby, e eu trago mais para o âmbito do Brasil. Antes de responder a pergunta do meu nobre colega, meu professor, Paulo Kramer, vou fazer uma rápida introdução aqui, o motivo pelo qual eu estou tratando desse assunto. Eu ingressei nos quadros da Câmara dos Deputados em 1987, ou seja, há 33 anos, em pleno processo de elaboração da nova Constituição. E naquela época, eu observava um fato muito interessante, que era a quantidade de pessoas que transitavam no dia a dia dos edifícios da casa, nas comissões, nos gabinetes, nos corredores, nos plenários da Câmara e do Senado, uma quantidade imensamente maior do que os próprios parlamentares. Ao longo do tempo, eu fui observando essas articulações, né? A palavra daquele momento era lobby, e passei a me interessar de como funciona o Congresso Nacional, o Poder Legislativo em geral, não só em nível federal, mas o Poder Legislativo, e seja onde ele se basear, em que país, etc., em que esfera no Brasil, etc. E comecei a estudar o processo legislativo e me tornei especialista, atuei em comissão, atuei em plenário, em liderança, e fui entendendo que articulação era aquela, que movimento era aquele que levava as pessoas a conversar com os parlamentares, para influenciar, evidentemente, no processo decisório. Em 2004, 2005, eu tive a oportunidade de realizar um mestrado e a minha dissertação foi o seguinte tema: conciliando essa minha curiosidade sobre essa articulação de quem fazia relação institucional e governamental e o conhecimento do processo legislativo, o tema era a regulamentação do lobby no Brasil, ou seja, entender melhor como é que funciona o lobby e utilizar o meu conhecimento sobre o processo legislativo. E, nessa curiosidade, eu descobri a BRIG. Me associei à BRIG como pesquisador. Hoje eu sou associado como professor, porque eu não posso fazer lobby, porque eu sou servidor público. E comecei a participar dos trabalhos da BRIG, inclusive do Comitê de Regulamentação, que nossa presidente aqui da BRIG também se fazia presente. E comecei a me aprofundar nesse tema. Professor Paulo Kramer, enquanto os Estados Unidos, o Nicolas falou aí que a primeira lei foi de 1946, mas, na verdade, em 1876 já tinha sido aprovada uma resolução que dispunha sobre o registro dos lobistas na Câmara de Representantes dos Estados Unidos. No Brasil, o primeiro ensaio que apontou assim para alguma coisa sobre lobby foi nos anos 70, quando o ex-senador, na época deputado federal, presidente da Câmara, Marco Maciel, apresentou um projeto de resolução alterando o artigo 259 do regimento para viabilizar o credenciamento dessas pessoas que transitam na Câmara dos Deputados e no Senado para poder conversar com os parlamentares. Quando ele virou senador, em 84 ele apresentou um projeto número 25, que depois foi arquivado, depois reapresentou o 2003, que também foi arquivado, e não satisfeito, ele, em 90, apresentou o projeto de lei 6192, sobre regulamentação de lobby,
mas que também foi arquivado. Isso inspirou outros parlamentares para que também discutissem a matéria e pudessem apresentar suas ideias em termos de projeto. E isso aconteceu muito mais intensamente na Câmara dos Deputados. Na legislatura passada, o ex-deputado Rogério Rosso apresentou o dele. No Senado Federal, o deputado Walter Pinheiro apresentou o projeto dele. O ex-senador Romero Jucá apresentou uma PEC em nível de Constituição, regulamentar o LOB em nível de Constituição, que senão é uma PEC muito prolixa, muito complexa, dificilmente ela seria viabilizada. E o que mais se destacou em nível de Congresso foi o projeto de lei 1202 de 2007, que o nosso colega Paulo Kramer citou, inspirado, de autoria do deputado Carlos Zaratini, inspirado em seu pai, ex-deputado Zaratini, já falecido, que apresentou projeto nesse sentido na Câmara também, e que o seu filho, Carlos Zaratini, porque não há nenhum impedimento que se aproprie de uma boa ideia, ele reapresentou esse projeto e ele vem tramitando desde 2007. Respondendo à pergunta do nobre colega Paulo, por que demora tanto, desde os anos 70, né, que até hoje, 40, 50 anos, essa matéria não foi regulamentada ainda no Brasil? Na legislatura passada, o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, levou para o plenário algumas vezes essa matéria para ser discutida e votada. Depois de passar em comissões, houve seminário internacional na Câmara para discutir o assunto, a matéria estava madura. Um ano antes das eleições, ele colocou essa matéria, não se viabilizou, e no ano das eleições, matéria polêmica, em ano de eleição, dificilmente ela logra êxito. Recentemente, o líder do governo da Câmara dos Deputados, agora, nessa legislatura, nesse ano, entendeu que seria interessante trazer de novo essa matéria para ser discutida lá no plenário. Ela está pronta, como disse o professor Paulo Campos, está pronta para ser discutida e votada. Tem uma expressão no processo legislativo que se chama PITORD. Pronta para entrar na ordem do dia, está pronta. Agora, como já disseram aqui, é uma matéria polêmica. Uma matéria polêmica. Preferencialmente, prezado Paulo, o apoio do Executivo seria muito interessante para que essa matéria pudesse ser viabilizada, porque existe uma base do governo na Câmara, e uma vez feito esse casamento aí, entre o governo e a sua base, essa matéria poderia prosperar mais facilmente. Mas mesmo não tendo uma base, vamos dizer assim, mesmo não tendo o governo esse direcionamento de viabilizar essa matéria, considerando que se trata de um projeto de lei e ele é aprovado por maioria simples, o presidente da Casa, ao articular com os líderes, ele pode colocar essa matéria e essa matéria ser discutida e votada na Câmara, lembrando que é um projeto de lei ordinária, tem que tramitar nas duas casas, depois vai para o presidente para ver se ele sanciona ou veta o projeto inteiro em alguma parte. Mas, na verdade, aqui é preciso ter coragem política para se colocar essa matéria, qual é o objetivo dela? É dar transparência, como já foi dito aqui, ética e acesso livre para quem quiser fazer relação institucional e governamental, não reservando área de mercado para ninguém. E aí o colega que me antecedeu aqui falou que a preparação da Câmara dos lobistas no Brasil é muito forte. Existe curso de especialização na FGV, no IBMEC, em outras instituições, para especializar o quanto mais. Por quê? Porque o parlamentar não tem conhecimento de todas as matérias. Essas pessoas que interferem no processo decisório, levam informações para os parlamentares para que eles possam decidir a favor ou contrariamente de determinados assuntos. Então, já aqui, indo para essa primeira parte aqui, que o meu tempo já está bem perto dos 10 minutos, a sociedade não tem esse entendimento, né, do papel de quem faz lobby corretamente. Tráfico de influência e corrupção não é lobby, é tráfico de influência e corrupção. Para isso existe um monte de leis, começando pelo Código Penal, punindo corrupção passiva, ativa, tráfico de influência, etc. O que se pretende com um projeto de lei? E aí o último substitutivo apresentado na Comissão de Constituição e Justiça, que já estava lá no plenário, ele tinha
A Briga atuou muito fortemente para torná-lo o mais simples possível, diferentemente da norma hoje dos Estados Unidos, que está diluindo, desagregando quem faz lobby naquele país, é uma tradição muito forte. Tem que se fazer uma lei simples, não burocrática, para que a lei pegue. Então, prezado Paulo, aqui, para ficar nesse primeiro momento, ok, nesse minuto final, é preciso articular com os líderes, e aí a Brigue, na legislatura passada, fez um trabalho muito importante de conversar com líder por líder, mas aí não deu tempo, entrou em ano eleitoral e a matéria foi desarquivada, porque ela é automaticamente arquivada, o seu autor foi reeleito, desarquivou, e ela está aí para ser discutida e votada pelos segmentos que representam a sociedade. Eu, particularmente, sou um defensor da regulamentação, que vai trazer mais tranquilidade para quem exerce essa função tão importante, que é interferir no processo decisório. Então, para ficar no meu tempo, pelo menos por enquanto, são essas informações que eu trago. Muitíssimo obrigado, Miguel. E antes de passar a palavra ao Mário Esper, né, eu lembro aqui que o Miguel recordou a origem bem antiga, né, bem passada, das primeiras iniciativas, né, de regulamentação, de registro de lobistas na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, antes mesmo, né, da lei de 1946, já ainda no século XIX, e lembrar aqui que uma das fontes, não é, digamos assim, legitimadoras da atividade de lobby, da atividade peticionadora do cidadão ante poder público, né, está lá no Federalist Paper número 10, escrito pelo James Madison, que depois viria a ser o quarto presidente dos Estados Unidos, né, em que ele fala que numa sociedade dividida, necessariamente dividida entre interesses diferentes e muitas vezes conflitantes, o importante é que esses interesses tenham liberdade para se manifestar, até para que eles cancelem mutuamente os seus aspectos, digamos assim, mais negativos e nocivos para a coletividade. Eu gostaria de passar agora para o Mário William Esper, não é? E para ouvir aí as considerações dele, que teve um papel importante aí na BNT, na formulação dessa autorregulamentação do lobby, a BNT, a Brigue 1001 de 2020. Mário, muito obrigado e vamos lá. 10 minutos. Seu microfone está desligado, Mário. Desculpe aí, o Paulo, zero cronômetro. Hein? Você sabe que nessa pandemia, vocês sabem qual é a palavra mais usada? Seu microfone está desligado. Então, eu quero aqui, primeiro, cumprimentar a todos os colegas, em especial quero cumprimentar a Carol pela presidente, e também registrar aqui os nossos cumprimentos, agradecimentos ao Guilherme Cunha, que teve a iniciativa de propor a realização dessa norma no âmbito da ABNT. A ABNT teve uma boa percepção, porque a ABNT não é só no âmbito da normalização técnica, a ABNT tem norma anticorrupção, tem norma de compliance, tem norma de segurança alimentar, enfim, né, várias normas, fora ser normas técnicas, normas de indústria, vamos dizer assim. Também quero cumprimentar aqui e ver a presença do Rodrigo Navarro, que foi um grande apoiador, incentivador desse trabalho, e também registrar a presença do CEO da BNT, o Ricardo Fragoso, eu que estou aqui na condição de presidente atual da BNT. Vocês estão vendo a transparência aí? Sim.
Bem, eu vou pular isso. A BNT, para ser rápido aí, dentro dos meus 10 minutos, a BNT foi fundada em dia 28 de setembro de 1940, então, portanto, segunda-feira completa 80 anos. De antemão, eu já quero convidá-los a participar virtualmente dessa comemoração de 80 anos da BNT, que será através de uma live da Orquestra Baquiana Sinfônica SESI São Paulo, segunda-feira, às 20h30. Vou deixar aqui já o link do convite para os senhores. Vai ser um show, um espetáculo especial em comemoração aos 80 anos da BNT. Ela é privada, sem fins lucrativos, é reconhecida pelo governo federal como Fórum Único de Normalização, né? E é responsável pela elaboração de normas internas e também é representante único dos fóruns internacionais de normalização e também da OMC. Em números, rapidamente, a BNT hoje tem cerca de 8.300 normas, 25% são normas internacionais. Tem mais de tem cerca de 300 mil documentos em mais de 10 entidades estrangeiras, e uma delas foi essa possibilidade dessa parceria com a OCDE para elaborar esse documento aí, essa prática recomendada, que é a prática recomendada de relações institucionais. Essa prática ela aplica-se aos profissionais e organizações que atuam nessa área, bem como serve de referência para o governo, né, e a sociedade em geral. Motivadores, né, para a elaboração dessa norma, é importante que a sociedade mantenha canais de comunicação permanente, principalmente com os poderes públicos, né? Um aspecto essencial do processo de formulação de políticas públicas e da própria democracia. É fundamental que o profissional de RIG seja pautado por padrões éticos e desempenhe atividades de maneira técnica e transparentes. Falando agora do documento, quando nós começamos a trabalhar, e eu quero destacar aqui que normalmente uma norma técnica você leva 1 ano, 2 anos para elaborar. Essa norma foi consensuada, inclusive com consulta pública nacional, em 4 meses, baseado num documento da OCDE. A OCDE nos autorizou oficialmente a usar esse documento como sendo um documento base, e ele é dividido em 2 partes. Na primeira parte tem práticas de lobby, processo de tomada de decisão pública, confiança dos cidadãos ao governo, que possui os seguintes itens aí: risco de lobby no processo de tomar decisão, equilíbrio do escopo e visibilidade das regras e diretrizes do lobby, a transparência nas atividades do lobby, a integridade na tomada de decisão e a conformidade à aplicação, né, tornando a transparência e a integridade no lobby uma realidade. E na segunda parte, a OCDE estudou diversos países, mesmo aqueles países que não tinham regulamentação ou que tinham regulamentação, cerca aí de 42 países. O relatório que analisa como os riscos e preocupações relacionados ao lobby evoluíram, então identifica as lições aprendidas na concepção e implementação de medidas e soluções econômicas para salvaguardar a integridade do processo e a tomada de decisão. Em 2010, o Conselho da OCDE adotou um documento que é a Recomendação do Conselho sobre princípios para a transparência e integridade no lobby. Esse documento é um instrumento internacional de alta relevância por abordar preocupações sobre práticas de lobby, oferecer orientações sobre como atender à expectativa da transparência e responsabilidade e apoiar a igualdade de condições na tomada de decisões públicas. No fim, então, o que o documento apresenta é melhorar a transparência e a integridade do processo de tomada de decisão pública, e tem sido uma prioridade nas agendas de muitos governos nos últimos 3 anos. Vocês devem ter uma ideia, mais países introduziram regulamentações nos últimos 5 anos do que nos 60 anos atrás, nos últimos 60 anos. Os países têm lutado para implementar a regulamentação do lobby e ainda há
né, a própria OCDE reconhece que há deficiência na estratégia de cumprimento e fiscalização. A aplicação de normas de integridade e códigos de conduta permanece relativamente fraca, segundo a OCDE, e a maioria dos lobistas pesquisados pela OCDE indicou que não havia sanções por violação de normas ou código de conduta, ou se houvesse, que não eram suficientemente convincentes para impedir essas violações. A experiência desculpe aqui. Bem, vamos já para as orientações políticas, né, que é concentrar esforços na implementação de recomendações sobre princípios para a transparência e integridade em lobby, para fortalecer a confiança no processo de tomada de decisão pública e restaurar a confiança no governo. Identificar dados relevantes, identificar benefícios e monitorar o desempenho. Fortalecer a implementação da estrutura de integridade mais ampla. Os países poderiam refletir sobre novos desafios e restrições de integridade e identificação de medidas inovadoras e econômicas. Rever as políticas de gestão de conflito de interesse para garantir que a representação desequilibrada e a influência dos grupos consultivos sejam efetivamente mitigadas. Os países se beneficiaram em destacar e compartilhar boas práticas de modo a identificar as condições para as políticas e práticas que efetivamente salvaguardem a integridade do processo de tomada de decisão pública e contribuam para construir confiança no governo. Eu quero... Perdão, um minuto. Ok, eu já estou concluindo. Eu quero destacar que a nossa a prática recomendada, que tem caráter normativo, juridicamente ela tem caráter normativo, é uma norma nacional do Brasil, né? Ela melhora, ela aborda esses problemas detectados pela OCDE, então, portanto, é um documento consensuado de muito boa qualidade. Eu quero já fazer uma provocação, Paulo, de que será que, em função dessa norma, há necessidade de uma lei ou poderia haver uma regulamentação fundamentada nesse documento da BNT, que foi elaborado, né, por consenso por todos os profissionais que atuam nessa área? Então, deixo aqui essa provocação, né, e agradeço desculpe aí, mas eu quero fazer aqui o meu comercial da BNT, né, a homenagem dos 80 anos pela Baquiana Filarmônica SESI São Paulo, comandada por regida por esse mestre João Carlos Martins, que é uma prova de superação impressionante. Então, vale a pena, gostaria de deixar esse convite a todos vocês, o endereço, o link fica aí à disposição. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço, Mário, e antes de passar a palavra para Carol Venuto, eu quero dar meus parabéns à BNT, né, pelos seus 80 anos, e lembrar aqui que numa sociedade dividida, né, em interesses, uma sociedade complexa, com uma divisão do trabalho muito complexa e, portanto, com um leque de interesses muito amplo, e esses interesses, às vezes, não só são heterogêneos, mas também são conflitantes, aquilo que nós chamamos de interesse geral, interesse público, ele não pode ser outra coisa senão o resultado da transação, da negociação entre os diferentes interesses, para que eles vão se acomodando, vão se ajustando uns aos outros, não é? Quer dizer, numa negociação típica e boa, ninguém leva tudo que quer, né? Quer dizer, todo mundo sai um pouquinho insatisfeito, mas sai satisfeito com a solução geral dada, tá certo? Bom, a Carol, então... Paulo, se me permite, 30 segundos. Uma coisa importante sobre isso que você falou é o seguinte: como nós vimos que esse documento cobre as deficiências apontadas pela OCDE,
nós teríamos condições, já fizemos a proposta à presidente Carol, né, e talvez para ela até dar um gancho para ela comentar, de o Brasil, através da BNT, propor a elaboração de uma norma internacional no âmbito do Fórum Internacional da ISO, que reúne 168 países do mundo, propor que esse documento da BNT do Brasil possa ser transformado num documento internacional, numa norma internacional que vai abranger mais de 160 países. Era isso que eu queria dizer. Uma norma internacional de autorregulamentação, né? Exatamente, exatamente. Tá. Temos toda essa condição, o Brasil tem um conceito muito forte, a BNT pertence ao Conselho da ISO, ao board da ISO, e nós podemos tranquilamente levar esse pleito para a ISO e com certeza ele será atendido e será uma norma internacional de autorregulamentação. Espetacular. Esperamos que essa iniciativa vá adiante e tenha muito sucesso. Então, agora, sem mais delongas, passar para a nossa presidente da ABRIG, a Carol Venuto. Vamos lá, Carol. 10 Muito minutos. obrigada, professor Paulo. Para mim é uma honra estar participando aqui desse evento com outro parceiro, que é a Matchmaking, e com tantos colegas aí fazendo exposição. Eu comentei aqui com o pessoal, com a turma, que eu fiquei com a honrosa tarefa de juntar tudo que foi dito, né, e tentar chegar a uma conclusão aí depois de tantas provocações que foram feitas. Eu vou começar contando um pouquinho sobre a ABRIG, porque eu acho que a ABRIG se confunde um pouco com a história do lobby, o que é muito legal, porque eu acho que a gente foi vivendo na entidade a evolução realmente dessa atividade, né? A ABRIG hoje é uma entidade sem fins lucrativos, reúne aproximadamente entre 400 e 500 associados, entre pessoas físicas e jurídicas, e ser da ABRIG hoje, primeiramente, é aderir a um código de conduta ética, né? Nós temos um conselho de ética fortalecido, pronto para aplicar o código de ética sempre que necessário for. E, além disso, inicialmente, o objetivo era fazer networking, né? Aproximar os atores aí que discutem políticas públicas, mas nós percebemos que não adiantava só crescer em quantidade, a gente precisava crescer em qualidade também. E acho que isso conversa também com o que foi dito aqui na primeira fala, né, da capacitação, e a ABRIG percebeu isso realmente e começamos a explorar esse campo da capacitação. Eu sou formada em Direito e fiz uma especialização em Direito Público. Depois que eu consegui fazer um curso de Ciência Política, não era nem voltado especificamente para a RIG, então a gente tinha o surgimento de novos cursos mais específicos para a área, coisa recente, não é de tanto tempo para trás. Então a ABRIG entendeu, né, essa necessidade dos profissionais estarem cada vez se capacitando mais, até pela complexidade do quadro que o Brasil tem em se tratando de políticas públicas e elaborações normativas. Fizemos diversas parcerias e temos ainda diversas parcerias com várias entidades de ensino superior, GV, Mackenzie, UniceuB, UPS, não devia nem ter começado a citar, porque agora caí na gafe de esquecer alguma. Mas, além disso, também desenvolvemos cursos rápidos na nossa entidade, né, para focar especificamente naquilo que o mercado está precisando. Então, a ABRIG entendeu que isso era responsabilidade mesmo da instituição estar capacitando esses profissionais. E como uma outra evolução da nossa atividade de lobby, que hoje a gente chama de RIG, nós percebemos que nós também precisávamos discutir políticas públicas, né? Para além de sermos mensageiros, que é o lobista, a gente também, e assim fomos reconhecidos pelo governo brasileiro, tem a capacidade e a habilidade de construir a mensagem, ou seja, de participar da construção da política pública. Então, nós percebendo isso, criamos internamente também na entidade alguns comitês temáticos. E aí eu vou citar, né, o Comitê de Saúde, que está desenvolvendo um trabalho excepcional agora na pandemia, trazendo temas importantes, colocando o setor privado, representantes fármacos de várias empresas de saúde, junto com deputados, autoridades, para discutirem, né, as políticas públicas para o enfrentamento da pandemia. Nós temos também um comitê de meio ambiente e sustentabilidade, também está produzindo bastante conhecimento para um momento de retomada do país, que não vai poder deixar de lado também a importância da sustentabilidade. Comitê de Cultura, de Assuntos Internacionais, fizemos um evento ontem no Comitê de Assuntos Internacionais, né? E também temos o Comitê de E-Business e Logística.
Então, a ABRIG percebe a necessidade, a oportunidade de discutir políticas públicas, né? Paralelo a isso, a gente entende também, como entidade, a responsabilidade de democratizar essa atividade, afinal de contas. Então, por conta disso, também criamos os comitês de mulher e o comitê jovem, que é exatamente para, primeiro, ser um espaço de acolhimento para uma atividade que é essencialmente masculina, né? E de profissionais experientes. Então, a gente cria esses espaços para acolhimentos dos entrantes na área, de mulheres, jovens, né? De diversidade de uma forma geral. E essa é um pouquinho da história da ABRIG, e eu gosto de começar por ela porque ela realmente conta um pouco do desenvolvimento da atividade no nosso país. Falando agora já direto sobre a regulamentação, a gente percorre esse objetivo na entidade há bastante tempo, né? A gente acompanha não só o projeto 1202, e os outros que o professor Miguel bem colocou aqui, mas nós também acompanhamos os projetos de resoluções, em especial de credenciamento nas casas. Estamos acompanhando também os decretos do Executivo, né? Está para sair um decreto de agenda pública, nós estamos acompanhando junto à CGU, temos feito incidências, fomos ao Chile para conhecer, como o Bernard colocou aqui, da experiência do país com um decreto semelhante, e estamos acompanhando também as esferas estaduais, né? A partir do momento que o assunto é colocado na pauta, cada estado, cada município, né, quer também conversar sobre o assunto, e tem várias iniciativas também nas esferas estaduais e municipais de propostas de regulamentação dessa interação entre o ambiente público e o ambiente privado. E aí eu já posso até responder à provocação aí do representante da ABNT, passando por um ponto do porquê regulamentar, afinal de contas, né? E aí, ao final, eu vou contar um pouquinho mais da prática da ABNT, que vai nos ajudar muito na regulamentação, mas que, no nosso entendimento, ela por si só ainda não é suficiente. Porque, primeiro, uma lei ela carrega consigo um caráter principiológico e pedagógico. Um projeto de lei, uma lei entrando em vigor, ela tem o poder de desmistificar a atividade. E, além disso, de organizar o setor também. A gente está falando aí de carreira, de capacitação, de estruturar os ambientes dentro das empresas. Então, uma lei, um marco legal, ele é capaz de produzir essa transformação que uma prática recomendada ainda não é. Além disso, a regulamentação ela ajuda a nivelar o caráter da transparência, né? Havendo uma lei em nível federal, ela vai dizer para os estados e para os municípios quais são as regras mínimas para que se garanta uma transparência nessa relação, né, entre o público e o privado. Isso é excelente para o combate à corrupção, mas também para o controle social. A sociedade precisa saber sobre o que os seus tomadores de decisão estão conversando, articulando e interagindo com o setor privado, né? E, por fim, também, uma regulamentação é importante para a segurança, né? Não só do agente público, mas também para o agente privado, né? Quem atua, né? A gente entra na Câmara, recebe um adesivo visitante e vai conversar com um deputado, às vezes o deputado nem sabe quem você está representando. Então, para o deputado é ruim ele receber um representante da sociedade civil, né, sem que tenha um conhecimento de quem ele é, quem ele defende, né? Eu sempre gosto de falar isso na Câmara, que o credenciamento seria fundamental para isso, né? O credenciamento já teria ali o nome da pessoa e quem ela representa. Então, a ABRIG hoje ela é a favor da regulamentação, mas é importante ressaltar que nós somos favoráveis a uma regulamentação que obedeça os princípios da OCDE. E aí a gente cita o da ética, o da transparência e da participação social num contexto de isonomia. A gente precisa que uma regulamentação garanta a isonomia de acesso aos tomadores de decisão, né? E aí trabalha com a democratização da nossa atividade, como eu comentei, que é o que a gente vem buscando na ABRIG. Essa regulamentação precisa levar em conta os novos tempos, a nova realidade do lobby, né? O lobby hoje, como eu disse, não é só mais ser o mensageiro, é também produzir a mensagem. Então, a gente também tem, além... hoje o profissional de RIG, ele não faz só esse serviço de mensageiro, ele faz pareceres técnicos, faz mobilizações sociais, tem o conceito de advocacy também, que é super importante, é usado mais pelo terceiro setor, mas hoje cada vez mais essa prática está sendo profissionalizada também, e entender a participação de novos atores nesse processo.
né? A regulamentação tem que perceber que ela não pode restringir a entrada desses profissionais, ela, pelo contrário, ela tem que democratizar, né? Então, não só democratizar a entrada de novos profissionais de relações institucionais e governamentais, mas também de novos usuários dessa atividade, como eu dei o exemplo aqui do terceiro setor. Então, 1 minuto. 1 minuto. Então, isso é um pouco do que a gente defende, e a ABNT foi fundamental porque ela, primeiro que, bom, como já foi exposto aqui, ela foi fruto de um trabalho muito profundo. Primeiro a gente criou um grupo de trabalho e a gente garantiu representatividade nesse grupo, então tínhamos representantes tínhamos profissionais de RIG de setores diferentes, escritório de advocacia, consultoria, empresa, então a gente conseguiu garantir que o resultado final fosse o mais plural possível, né? Além disso, a ABNT trouxe toda a expertise internacional, né, dela, e nisso foi fundamental, porque foi mais fácil para a gente. A ABNT deu o caminho aí das pedras e a gente conseguiu, após uma consulta pública que consultou toda a sociedade, chegar num documento final que realmente traz aquilo que a gente entende como relevante. E agora a gente usa esse documento exatamente para mostrar para os legisladores o que a gente espera de uma regulamentação. Esse documento, além dele uniformizar termos e definições, recomendação da OCDE também, que a definição de lobby dos lobistas seja clara, então essa prática ela já pode ajudar nesse sentido. Ela também traz os principais princípios, fazendo sempre uma ligação com os princípios elencados pela OCDE, e traz as melhores práticas aí nesse relacionamento entre o público e privado. Citando algumas dessas práticas, eu posso colocar aqui a prevenção a conflitos de interesses, que também é uma recomendação muito forte da OCDE, a previsão de quarentena, outra regra fundamental conforme a OCDE, respeito à confidencialidade das informações. Muitas vezes a gente está carregando informações estratégicas para um setor inteiro da economia, né? Então, o profissional tem que ter consciência, e a autoridade pública também, de que algumas informações são estratégicas e por isso confidenciais. Regras para solicitação de audiências, regras para registros dessa audiência, para garantir a transparência desse relacionamento, a postura do profissional, né, em ambientes públicos, são sempre ambientes formais, oferecimentos de brindes e presentes. Então, essa prática realmente ela serve de parâmetro para os legisladores, mas também ela já serve de parâmetro para os profissionais que atuam e para as empresas que também estão estruturando as suas áreas de RIG dentro das suas estruturas. Então, isso é o que eu queria trazer nesse momento, me colocando à disposição aqui para manter essa troca, esse diálogo com vocês. Acho que fui precisa, não fui, professor? Você ficou só com 2 minutos a mais. Está perdoada. Mas ela é presidente. Com certeza, tem isso também, né? Tem isso também. Bom, eu queria agradecer a Carol e recordar aqui uma coisa que nós conversamos logo no início aqui dessa mesa, que foi o seguinte: quando a Abrig começou, por volta de uns 15 anos atrás, eu não tenho exatamente ideia desse tempo, né, precisa, mas há cerca de 15 anos, quando começaram, né, as primeiras conversas sobre a criação da Abrig, eu percebia, né, que havia digamos assim, um hiato geracional significativo com relação à questão da regulamentação. Lobistas mais antigos, mais velhos, mais veteranos, tá, tendiam a ver a regulamentação como uma coisa limitadora, né, e até perigosa para a sua atividade, né? Por outro lado, essa geração aí representada pela Carol, né, que na época nem devia estar estudando ainda no secundário, ou menos que isso, sei lá, mas, enfim, a nova geração que estava começando a chegar, né, com muita preocupação de se especializar, de estudar, de se qualificar, né, era a favor de práticas mais, digamos assim, mais transparentes, mais abertas, né, e mais controláveis pela sociedade e pelo poder público. E eu, quando me pediu a minha opinião, eu dizia o seguinte: olha, como o passar das gerações é inevitável, né, à medida que nós assistimos à ascensão de uma nova geração mais preocupada
com a qualificação profissional, mais preocupada em estudar, mais preocupada em se especializar, né? Naturalmente, esse jogo ele seria desequilibrado em favor da regulamentação. Era só uma questão de tempo e parece que é mais ou menos o que nós estamos vendo agora. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Matchmaking pela oportunidade e agora passar a palavra para o CEO, o Bernard. Muito obrigado. Bom, Paulo, muitíssimo obrigado. Eu gostaria de registrar aqui a entrada, alguns minutos atrás, do Guilherme Costa, que teve um papel extremamente importante nesse processo. Então, eu acho que realmente demonstra a necessidade dessa continuidade, onde existe a necessidade de fazer aí a evolução de, como a Carol estava comentando, do que está acontecendo por aí, porque o mundo está em mudança, né? Então, realmente, eu acho que é um processo e, consequentemente, é extremamente necessário discutir essa evolução. Guilherme, eu acho que não queria te jogar aqui a peteca, mas aproveitando que você está aqui, você não quer fazer um adendo, não? Fazer uso da palavra, falar algumas pequenas palavras? Bernard, bom, muito obrigado aí pela consideração, mas eu só vou poder falar alguma coisa se a Carol deixar. Pelo amor de Deus, eu que não vi que você tinha entrado. Você é meu mestre aí. Se não fosse a ousadia do Guilherme, com certeza não estaríamos aqui hoje. Meu mestre também, viu? Não. Idem, Guilherme. Eu estou até arrepiado aqui, porque, e me desculpem, mas eu vi que foi gravado. Então, Bernard, se você puder depois me compartilhar aí essa live, eu estava programado para assistir, e tenho certeza que foi muito rico em função das pessoas que estão aqui. Pessoas que vêm trazendo esse histórico que o professor Paulo Kramer identificou com muita cuidade, quando ele fala que houve uma nova geração disposta efetivamente a colocar esse assunto na mesa. E por uma questão não sei se de coincidência ou de destino, a gente estava aí na presidência da ABRIG, impulsionando esse anseio de boa parte desses profissionais, ou da maioria dos profissionais, como várias pesquisas que a gente fez. Então, eu costumo dizer que nós somos especialistas em associações. Todas as empresas que participam de entidades, o profissional de relação institucional governamental geralmente faz a presença nas entidades. Então, não era justo e nem correto a gente não ter uma instituição que fosse um benchmark para isso e que também fortalecesse a participação dos nossos profissionais e engrandecesse o setor. E eu tenho assim convicção que o grupo que assumiu a entidade em 2016, e a Carol não fez parte no primeiro momento, mas fez de uma forma muito decisiva no segundo, assumindo assuntos tão importantes como capacitação e a própria regulamentação, e depois um projeto belíssimo que o Mário Esper, junto com o Fragoso, possibilitaram, que foi essa parceria com a BNT. Então, a gente passou a ter não só um discurso, que é muito importante, todos aqui sabemos, mas ações concretas que possibilitaram o engrandecimento da nossa atividade. Então, essa continuidade que a Carol vem dando ao trabalho que a BRIG vem exercendo, o Bernard sempre incentivando esse tipo de debate e de socialização da informação, o Nicolas aqui como o Rigen Jove, que tem feito um trabalho belíssimo, professor Miguel, que desde o começo também vem trazendo essa questão que é fundamental, que é a capacitação, e tantos outros, teria que talvez enumerar aqui boa parte, fez essa virada no setor. Então, hoje a gente tem orgulho de falar o que é que a gente faz, como a gente faz. Nós temos uma linha de discurso sobre como nós atuamos,
que é fundamental para desmistificar esse setor, nós profissionais, que tanto sofremos com a desinformação e viver um novo momento. Então, assim, eu tenho percebido isso nitidamente, o tanto de eventos que tem acontecendo, o tanto de pessoas interessadas na nossa atividade, o tanto de entrantes. Um debate muito bacana que foi feito outro dia com o Sebrae, como se tornar empreendedor da atividade de RIG, né, se estruturar. O professor Jorge, que está aqui também, com um belíssimo trabalho que a FGV vem trazendo ao longo do prazo. E o professor Paulo Kramer, na verdade, ele é meu mestre, não só ele, mas a família toda, porque ele é casado com a Rose, que me deu aula no primário, e o professor Paulo Kramer fazia um curso na UNB, na época era a assessoria legislativa, e o professor Paulo Kramer já estava lá com essa defesa, junto com o Davi Frecha, que era também uma pessoa que pôde estruturar essa base para agora o que está a Brig conduzindo de uma forma muito competente na mão da Carol. Então, assim, muito agradecido aí por esse pequeno espaço e um orgulho muito grande de ter presidido essa entidade tão bonita e que tem uma responsabilidade tão grande durante um período, e muito melhor do que isso é ver que a entidade continua atuante, porque a gente passa, mas a entidade nunca vai poder passar. Então, muito obrigado e, Bernardo, por favor, depois me mande aí para eu poder observar tudo que foi dito. Maravilha, Guilherme, com certeza. O vídeo, já eu te comunico aqui que a gente está gravando e vai ser disponibilizado no canal do YouTube da Matchmaking, então vai estar disponível online para qualquer um. Já entrando aqui na parte final, tem aqui algumas perguntas que eu acho que é importante comentar, que existe aí uma pergunta que eu acho que é instigante, inclusive. A Helena pergunta quanto à questão da OCDE. Será que a aprovação do PL pode influenciar positivamente o processo de ascensão do Brasil à OCDE? Eu tenho a minha opinião própria, mas eu quero escutar dos demais. O que vocês acham? Podemos começar, talvez, com o Mário? O Brasil já está na OCDE, né? Recentemente, né? Mas eu acho que é um trabalho muito importante. Eu acho que isso vem agregar uma participação como protagonista do Brasil na OCDE e nos fóruns internacionais. Perfeito. Eu acho que isso é uma pergunta importante e, consequentemente, abre aí sobre a questão da inserção do Brasil, não somente para a OCDE, mas também na discussão de políticas internacionais, que eu sempre costumo dizer que seria o RIG, só que fora do Brasil, né? Então, eu acho que o Jorge estava querendo também fazer um comentário. Na verdade, eu queria aproveitar a oportunidade rapidamente para fazer uma saudação muito calorosa ao Guilherme. O Guilherme foi parte da minha pesquisa de doutorado e, naturalmente, devo ao Guilherme uma gratidão, tenho pelo Guilherme uma gratidão muito grande pela colaboração que ele deu. Assim como ao professor Rodrigo Navarro, que eu acredito que ainda está conosco e é coordenador do primeiro curso de MBA em Relações Governamentais do Brasil. É um pioneiro. Perfeito. Aqui, Jorge, desculpa, Bernardo, só dizendo que eu estou aqui, só estou sem vídeo, que a minha conexão hoje não está boa aqui não, mas estamos juntos, pessoal, estamos juntos. Bom ver os amigos reunidos e os temas sendo desenvolvidos aí. Parabéns para todos pela reunião. Eu posso até dizer que é uma grande família que temos aqui, porque realmente acaba todo mundo se conhecendo de alguma forma de um canto ou de outro, e que, consequentemente, essa troca de informações e ideias acaba sendo muito importante. Eu sei que todos temos aí alguns eventos também, depois deste daqui, a própria Carol tem um outro evento,
o Mário também está com algumas outras atividades. Eu acho que seria interessante caminharmos agora já para o final, então, de repente, se cada debatedor tiver aí algumas outras palavras que pudessem dizer para começarmos a finalizar. Eu poderia? Como o evento começou pelos homens e finalizou pelas mulheres, então, de repente, podíamos inverter dessa forma, desse momento. Então, Carol, se você quiser começar. Obrigada, Bernard. Poxa, primeiro agradecer mais uma vez. Que ótimo que o Guilherme está aqui, porque, sem dúvida, essa historinha toda que eu contei da Abrig não teria nem chegado na metade sem ele. Então, é muito bom. Eu sempre gosto de fazer essa deferência, porque ele foi quem deu o pontapé inicial e agora a gente está só seguindo, é bem mais fácil, né? Mas, Bernard, eu acho que, até respondendo aqui diretamente à Helena, sobre ambientação política para a discussão desse tema, a gente acredita que o ambiente político a gente acaba tendo que fazer, né? É uma discussão que ela é necessária, em algum momento ela vai ter que acontecer. E eu estou batendo no peito e estamos puxando a responsabilidade para a Abrig, o que depender da Abrig, nós vamos criar esse ambiente. Como eu disse, ele é importante para que até as outras discussões sejam saudáveis, né? Todas as reformas que estão por vir. É importante ter mais transparência nesse relacionamento e garantir a representatividade para que essas reformas, de fato, sejam feitas da melhor forma possível. Então, nós vamos construir esse ambiente e temos dialogado bastante, nós estamos sentindo uma vontade mesmo do governo federal. Nós estivemos na CGU, nós fomos chamados pelo Ministério da Economia exatamente porque eles estão com essa encomenda de ter uma regulamentação para, de fato, entrar na OCDE. E vimos aí recentemente manifestação do líder do governo no mesmo sentido. Então, cada dia que passa, eu sinto que esse debate está mais maduro. E, Bernard, ainda vou te dizer um pouco mais. Talvez não tenha sido tão ruim essa espera toda que a gente tenha ocorrido aqui no Brasil, porque o texto ele evoluiu muito. Nós temos hoje uma lei, que é um projeto de lei, que, claro, sempre vão caber ajustes, mas acredito que ele caminha para ser uma referência internacional no assunto. Então, demoramos, mas acho que vamos entregar um resultado bem redondo. Agradecer mais uma vez o convite do Bernard, aos colegas, Nicolas, todos os professores aí, né? Navarro entrou aí também, Miguel, Paulo Kramer, o Mário também, o Jorge, parabéns pela exposição também. Depois eu vou querer uma cópia do trabalho, se possível, Jorge. E desejar uma ótima noite para todos. E conte comigo aí nos próximos debates. Bom, eu não quero ditar regras. Quem gostaria de falar? Quem gostaria de ser o próximo? Posso falar, Bernardo? Por favor. Miguel, eu acho que o tema está maduro para ser deliberado em nível de Congresso Nacional. A gente não falou aqui, mas é bom lembrar que em fevereiro de 2017, o Ministério do Trabalho, por meio do seu cadastro brasileiro de ocupações, incluiu a atividade de relação institucional e governamental nas ocupações brasileiras. E isso, desencadeando numa lei que vai valorizar a quem exerce essa atividade, eu acho, assim, essencial para que a gente possa trazer isso como uma realidade. E, considerando que o atual presidente da Câmara dos Deputados está fechando aí a sua gestão como presidente da Casa, eu acho que ele poderia fechar com chave de ouro a sua gestão, uma vez que foi bem debatido na legislatura passada, fechar com chave de ouro, levar esse desafio, porque ele é um empreendedor, e aprovar na Câmara dos Deputados essa matéria, encaminhar para o Senado, para que o Senado possa fazer o seu papel. E para encerrar aqui minha participação, eu queria ter aqui a felicidade de também enaltecer a presença aqui do Guilherme Cunha, que eu digo para ele que ele é um líder nato, e ele sabe delegar. Ele é um líder nato que sabe delegar, motivo pelo qual a gente trabalhou tão bem junto à Abrig. Carol, que hoje é presidente, não é presidente por acaso, porque mostrou a competência dela ao longo das gestões passadas, em especial do Guilherme Cunha. E, assim, ele, para mim, é um paradigma quando se fala em relação institucional e governamental. E aproveitar aqui outra citação que foi levantada do professor Rodrigo Navarro, que é um desbravador, trouxe o primeiro curso em nível de especialização para o Brasil, na FGV, e já estamos aí na N turma,
E eu me sinto honrado, professor Rodrigo Navarro, de fazer parte desse time, de fazer parte também da BRIG. Eu tenho a honra, para encerrar, eu sou associado da BRIG desde agosto de 2014. E hoje temos aí por volta de 500 associados e o meu número de associação é 47. Então, eu me sinto honrado por carregar essa carteirinha aqui, que me faz um associado e atuante, me dão essa liberdade para atuar e eu tenho procurado atuar. Conte comigo, Carol, o que você precisar e vamos juntos aí buscar, com esse tema de hoje, a regulamentação do lobby no nosso país. Magnífico, Miguel. Apenas um comentário. A minha carteirinha, eu acho que é número 33. Estamos todos aí. Então, acho que realmente é uma sinergia onde estabelece aí esse crescimento. Então, realmente, cada um fazendo a sua parte. Mário, gostaria de falar algumas palavras? Não, já está adiantado da hora. Só reforçar que o Brasil tem condições de ser pioneiro numa normalização internacional com mais de 60 países, 160 países, e eu acho que isso vai fazer uma diferença muito grande de imagem e de respeito do Brasil perante os outros países. Fantástico, fantástico. Jorge? Bom, Bernardo, não posso esquecer de, em primeiro lugar, agradecer pelo convite que me foi feito, dizer que foi realmente um prazer e uma honra estar aqui com todos vocês, dar os parabéns para a Carol por ter assumido agora a BRIG, uma associação que eu conheço desde os primórdios, realmente, das primeiras reuniões há 20, não há 10 nem 15 anos, mas há 20 ou 25 anos, quando aquelas sementinhas lá foram plantadas. Não foi à toa que nós demoramos tanto e ainda estamos demorando tanto com essa questão da regulamentação, e também não foi à toa que a própria ABRIG, né, demorou tanto para ser criada. A gente esquece disso, mas a ABRIG ela passou por uma série de fases, uma série de processos e momentos até ser realmente criada. Eu digo que foi necessário esse tempo de maturação e de pensamento, porque se nós pensarmos o que acontecia no Brasil há tanto tempo atrás, lá 25, 30 anos atrás, nós tínhamos um imenso número, não de lobistas, mas de carregadores de mala preta, né? O que é bem diferente de um lobista, de um profissional de relações institucionais e governamentais. Se a BRIG tivesse sido criada naquela época, possivelmente ela teria tido uma vida muito curta, porque a BRIG tem códigos de conduta, de ética muito rígidos, e isso não se enquadrava, absolutamente não se enquadrava com aquilo que acontecia naquela época. Portanto, ou a associação teria morrido, ou então algo teria acontecido de muito estranho, né? Então, não é à toa que as coisas têm o seu tempo correto de acontecer, né? O professor Rodrigo Navarro, professor doutor Rodrigo Navarro, que tanto colaborou conosco para estarmos aqui nesse momento, tendo sido um pioneiro, né, na criação do primeiro curso de mestrado de MBA em relações governamentais e também colaborador da minha tese de doutorado. E eu encerro dizendo o seguinte: a regulamentação do lobby ela não deve, de forma nenhuma, jamais ser encarada como desnecessária. Talvez o que tenhamos que fazer é ampliar um pouco as nossas ações como profissionais, digo, as ações de vocês. Eu não sou mais profissional de relações governamentais, agora eu estou em outro ramo, né? Mas já fui, né, profissional de relações governamentais. Eu acho que poderíamos ampliar um pouco o escopo da nossa atuação, indo além e ajudando, de acordo com as ações que empreendemos no Congresso Nacional, a fazer com que essa onda de enquadramento ético e de transparência possa ser ainda mais acelerada. Usar a capacidade que nós temos para acelerar esse processo, fortalecer esse processo, porque isso só fortalece a nós mesmos, fortalece a atividade do profissional de relações governamentais. Então, é isso e
Obrigado, Bernardo, mais uma vez, pelo espaço, pelo convite. Muito obrigado, Jorge. Realmente é sempre uma oportunidade de trocar ideias contigo e, consequentemente, verificar aí como é que as coisas podem evoluir. Acho que o Paulo também estava querendo comentar alguma coisa. Sim, eu queria reiterar meus agradecimentos a você, Bernardo, e a Matchmaking, não é, por essa oportunidade de estar aqui. Eu gostaria de enaltecer a altíssima qualidade dos palestrantes e das suas respectivas exposições, não é? E fazer também minhas as palavras daqueles que me antecederam, não é? Para assinalar aqui o papel importante, né, de turning point, né, que a Brig teve a partir da presidência do Guilherme Cunha Costa, e cuja herança está sendo agora levada a um novo patamar, não é, pela nossa presidente, atual presidente Carol Venuto. Era isso, boa noite a todos, muito obrigado. Antes de encerrar, eu queria dar uma saudação. Excelente, Paulo. Pode falar? Diga lá, Nicolas, eu ia falar justamente de você agora, que eu acho que, terminando com a Matchmaking falando, então, realmente eu gostaria de comentar também um pouquinho do papel do Nicolas, que realmente tem sido aí um papel extremamente interessante, justamente de trazer essas temáticas ligadas à Europa, que tudo isso começou com um arquivo que ele preparou. Então, acho que é extremamente interessante debater essas temáticas e, consequentemente, eu acho que faz todo sentido deixar para o encerramento você fazer o encerramento. Então, Nicolas, por favor, seja o dono para finalizar aqui as coisas todas. Jogou o desafio para cima de mim, né? Bom, foi uma grande honra e um aprendizado a participar com vocês aqui hoje. Eu queria até dar umas saudações ao querido Guilherme, que lá no começo de 2019, quando eu estava iniciando assim, na Brig, e ele foi e jogou para mim e falou, olha, entre como membro da diretoria aí no Rio para ajudar na construção. Então, foi um grande líder, aprendi muito com ele e obrigado pela oportunidade naquela época. Então é isso, pessoal. Vamos encerrando. Foi um ótimo debate e até a próxima. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. E, como eu comentei também anteriormente, vai estar disponível no YouTube. E fiquem à vontade para encaminhar perguntas, caso tenha ficado alguma coisa em aberto, que depois reencaminhamos para os demais. Boa noite. Obrigado e boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Um abraço. Saúde a todos.